Queridos irmãos e irmãs em Cristo, estamos na terceira semana do Advento, tempo de preparação para celebrar o nascimento de Jesus, o Filho de Deus que se fez homem por amor a nós. A liturgia de hoje nos convida a contemplar esse mistério, que revela a grandeza do amor de Deus, que quis habitar entre nós e partilhar a nossa condição humana. Vamos ouvir a palavra de Deus que nos fala da promessa, do anúncio e da realização da encarnação do Verbo Divino, que se fez carne no seio de Maria, por obra do Espírito Santo. Vamos pedir a graça de acolher essa palavra com fé e alegria, como fez Maria, a mãe do Senhor. Deus quis habitar entre nós e partilhar a nossa condição humana. Primeira leitura. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Emanuel. Leitura do livro do profeta Isaías. Naqueles dias, o Senhor falou com Acais, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acais respondeu: Não pedirei nem tentarei o Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A primeira leitura é tirada do livro do profeta Isaías, que viveu no século VIII a.C., em um período de crise política e religiosa em Israel. O rei Acais, de Judá, estava ameaçado por uma invasão dos reis da Síria e de Israel, que queriam forçá-lo a se aliar contra a Síria, a grande potência da época. Acais, porém, preferiu confiar na ajuda dos assírios, em vez de confiar em Deus. Por isso, o profeta Isaías foi enviado por Deus para lhe oferecer um sinal, que confirmasse a sua presença e proteção. Mas Acais recusou pedir um sinal, fingindo ser humilde e piedoso, mas na verdade demonstrando incredulidade e desobediência. Então, o profeta anunciou que Deus mesmo daria um sinal, que superaria as expectativas humanas. Uma virgem conceberia e daria à luz um filho, que se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Esse sinal era uma profecia messiânica, que se cumpriu plenamente em Jesus, o filho de Maria, concebido pelo Espírito Santo. Ele é o verdadeiro Emanuel, o Deus conosco, que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. A leitura nos ensina que Deus é fiel às suas promessas, mesmo quando os homens são infiéis. Ele não se cansa de nos oferecer sinais do seu amor, que devemos acolher com fé e gratidão. Salmo responsorial. No monte do Senhor, com mãos puras e coração inocente, encontramos a bênção eterna e a verdadeira paz do Rei glorioso. O Senhor vai entrar, é o Rei glorioso. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra, o mundo inteiro com os seres que o povoam, porque Ele a tornou firme sobre os mares, e sobre as águas a mantém inabalável. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. O Salmo responsorial de hoje celebra a entrada triunfal do Senhor no seu templo em Jerusalém. É um salmo de louvor e de aclamação, que reconhece a soberania de Deus sobre toda a criação e sobre a história. Ele é o dono da terra e de tudo o que nela existe, pois ele afundou sobre os mares e afirmou sobre as águas. Ele é o Rei da Glória, que venceu as forças do mal e que vem para reinar com justiça e bondade. O Salmo também nos interpela sobre as condições para receber o Senhor em sua casa santa. Quem poderá subir ao monte do Senhor e permanecer em sua presença? A resposta é dada pelo próprio Salmo. Quem tem as mãos puras e o coração inocente, quem não se entrega à idolatria e à mentira, quem busca a vontade de Deus e a prática na sua vida. Sobre esses desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. O Salmo nos prepara para acolher o Senhor que vem, que é Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Ele é o Rei glorioso, que entra na nossa história e na nossa vida para nos trazer a salvação. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que quer habitar em nosso coração, se o abrirmos para Ele com fé e amor.
Evangelho. Eis que conceberás e darás à luz um filho, que se chamará Jesus. Ó chave de Davi, que abris as portas do reino eterno, ó, vinde e livrai do cárcere o preso, sentado nas trevas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem, prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria, então, disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje é tirado do Evangelho segundo Lucas, que narra o episódio da anunciação do anjo Gabriel a Maria, a Virgem de Nazaré, prometida em casamento a José, descendente de Davi. O anjo saúda Maria com as palavras: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Essa saudação revela a identidade e a missão de Maria, que é agraciada por Deus, a escolhida para ser a mãe do Salvador, a que tem o Senhor ao seu lado. Maria fica perturbada com essas palavras, pois não compreende o seu significado. O anjo, então, lhe explica o plano de Deus, que é surpreendente e maravilhoso. Ela conceberá e dará à luz um filho, que se chamará Jesus, que significa Deus salva. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Essas palavras confirmam que Jesus é o Messias esperado, o herdeiro da promessa feita a Davi, o Rei eterno, que estabelecerá um reino de paz e de justiça. Maria, porém, pergunta ao anjo como isso acontecerá, pois ela é virgem e não conhece homem algum. O anjo responde que o Espírito Santo virá sobre ela, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O anjo também lhe diz que Isabel, sua parenta, concebeu um filho na velhice, e que nada é impossível para Deus. Maria, então, aceita a palavra de Deus e se entrega à sua vontade, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Com essa resposta, Maria se torna a mãe de Jesus, o Filho de Deus, que se fez homem no seu seio, por obra do Espírito Santo. Ela se torna também a mãe da Igreja, que nos ensina a dizer sim a Deus e a confiar na sua providência. Ela se torna ainda a mãe de todos os homens, que nos acompanha com sua intercessão e seu exemplo. O Evangelho nos mostra o mistério da encarnação, que é o centro da nossa fé e da nossa esperança. Deus se fez homem por amor a nós, para nos salvar e nos dar a vida eterna. Ele se fez um de nós, para que nós nos tornássemos filhos de Deus. Ele se fez pobre, para nos enriquecer com a sua graça. Ele se fez servo, para nos libertar da escravidão do pecado. Ele se fez Emanuel, Deus conosco, para nos fazer participar da sua comunhão e da sua glória. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a liturgia de hoje nos enche de alegria e de gratidão, pois nos revela o mistério da encarnação do Filho de Deus, que se fez homem por amor a nós.
Ele é o Emanuel, o Deus conosco, que nos acompanha em nossa caminhada e nos conduz à sua glória. Ele é o Rei da paz, que nos dá o seu reino, que não terá fim. Ele é o Filho do Altíssimo, que nos faz filhos de Deus, por meio da fé e do batismo. Ele é o Salvador, que nos liberta do pecado e da morte, e nos oferece a vida eterna. Que possamos acolher esse dom com gratidão e generosidade, como fez Maria, a mãe do Senhor. Que possamos imitar o seu exemplo de fé e de obediência, de humildade e de serviço, de louvor e de ação de graças. Que possamos testemunhar com a nossa vida o amor de Deus, que se manifestou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Que possamos anunciar com a nossa palavra o Evangelho da salvação, que nos foi confiado pela Igreja. Que possamos celebrar com alegria o nascimento do nosso Salvador, que nos traz a luz e a esperança. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus se fez homem por amor a nós, para nos salvar e nos dar a vida eterna.